Pai do Senhor, irmãos, fazer o estudo lá em 2 Samuel 10, versículo 9, que diz assim: disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Houve uma guerra entre as duas casas, a casa do rei Saul e a casa do rei Davi. E naquela guerra, naquela matança, morre o rei Saul, morre Jonatas, filho do rei Saul. E agora eles invadem a casa do rei Saul para matar todos que ali tivessem, para que nenhum viesse questionar o trono por direito. E ali havia uma criança, um menino de 5 anos, filho de Jonatas, cujo nome era Mefimosete. E a babá, para preservar a vida daquela criança, ela pega ele no colo e corre com ele. E ela vai, deixa aquela criança cair dos seus braços, e ela cai no solo e quebra as duas assaduras das pernas, e ela fica aleijada nas mesmas horas. Mas a sua babá, a sua mama, ela pegou aquela criança novamente no colo e continuou a correr. E levou aquela criança para a terra de Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. E agora o rei Davi, ele procura alguém ainda da casa do rei Saul para fazer de bondade para com ele. Porque os dois eram muito amigos. E além de ser amigo, eles fizeram aliança com Jonatas. O rei Davi fez aliança com Jonatas. Perguntou se ele existisse alguém da casa do rei Saul para fazer de bondade para com ele. Então ali eles disseram que havia um servo do rei Saul, cujo nome era Ziba. Então o rei Davi pediu que chamasse Ziba. E Ziba, chegando até o rei Davi, o rei Davi fala: é tu Ziba? E ele fala: servo teu. Por isso você viu, o rei dele tinha acabado de morrer e agora ele já fala que é servo de outro. E o rei Davi pergunta: existe alguém na casa do rei Saul para que eu faça de bondade para com ele? E Ziba devia ter falado assim: tem sim, Mefimosete e tal. Mas não, ele fala logo os defeitos do menino, as características do menino. E fala: existe sim um aleijado de ambos os pés, e ele vive lá em Lodebar. Percebas que o rei Davi não perguntou nada disso ele, só perguntou se existia alguém ainda na casa de Saul. Então o rei Davi agora fala com ele: vai buscar. Creio eu que ele não gostou nada daquilo. Porque após a morte do rei Saul, Ziba que tomava conta das propriedades, da riqueza do rei Saul. E ali ele usufruía daquela riqueza para si próprio. E agora o rei Davi manda chamar Ziba, que é herdeiro. Ele já foi com a cabeça meio em dúvida. Ele vai e traz Mefimosete para o rei Davi. Creio eu que o rei Davi chegou para Mefimosete: Mefimosete, eu mais o seu pai, Jonatas, nós éramos muito amigos. Agora, a partir de hoje, você vai sentar comigo na mesa. Você, Mefimosete, vai comer pão comigo na mesa, Mefimosete. Percebemos que agora o Mefimosete senta na mesa com o rei. E Ziba não. E após a refeição, o rei Davi fala com Ziba: tudo que foi do rei Saul agora pertence a Mefimosete. E você e sua casa, ou seja, você e sua família, os seus filhos, vão trabalhar para ele. Vão colocar comida na mesa para ele. Ziba não gostou nada. Assim tem pessoas que querem que nós ficamos em Lodebar. Tem pessoas que querem que nós ficamos no esquecimento para não atrapalhar eles, para não atrapalhar
as malevolências deles, que eles têm. Tem pessoas que querem ver nós distantes, fora da mesa do rei. Mas eles não vão conseguir, porque o nosso antepassado, a nossa geração passada, fizeram aliança com o Senhor. E através dessa aliança, hoje, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na mesa do Senhor. Participamos da ceia. E agora, o rei Davi, ele foge da peleja. Porque